A Igreja brasileira, na década de 70, estava vivendo um momento histórico mundial. Estava vivendo com intensidade a mesma unção das grandes nações enviadoras de missionários para o mundo. E estava acontecendo algo assim extraordinário aqui na história de missões transculturais brasileiras, e é nesse momento que se dá uma guinada encantadora. Bom, era outubro de 1974 e estava sendo realizada a primeira cruzada evangelística do Billy Graham no Rio de Janeiro, onde atenderam mais de 225 mil pessoas que estavam presentes no grande gramado de Maracanã. Billy Graham, ele foi um presente de Deus para a humanidade. Billy Graham foi um presente de Deus para missões. E foi ele que encarnou a ideia de fazer missões em um estilo global, assim chamado em inglês de Global Missions. E lembrando que esse impacto evangelístico no Brasil foi assim algo espetacular, algo que sacudiu a igreja brasileira. E além disso, neste mesmo ano, Billy Graham realiza em Lausanne o primeiro congresso de missões transculturais, passando para todas as igrejas uma escala global da evangelização e da obra de missões internacionais. E nesse momento maravilhoso que nós temos o grande personagem Billy Graham intervindo na nossa história juntamente com Deus, começa a acontecer algo também surpreendente nas igrejas brasileiras. Nesta altura, as denominações históricas brasileiras já tinham suas secretarias de missões nacionais, de missões estrangeiras, e a inserção das igrejas evangélicas Assembleia de Deus teve um enorme impacto a partir de 1975. Começando, vamos interpretar alguns acontecimentos importantes. A ação missionária no Amazonas era bem difundida em todo o país, especialmente por meio da organização Paz, Missão Projeto Amazonas, e pela Albama, que é a Aliança Batista Missionária do Amazonas. Mas também nós vivemos com intensidade uma missão especial para as igrejas perseguidas, que ganharam grande repercussão nessa década por meio das organizações Voz dos Mártires e Missão Portas Abertas, mobilizando toda a igreja brasileira para intercessão pelos cristãos na Cortina de Ferro. Também nós contávamos com a presença da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, estabelecida em 1970 no Brasil, e pela Jocum Jovens com uma Missão em 1976. E não podemos esquecer de destacar a importância dos círculos de oração das igrejas Assembleia de Deus para a popularização e intercessão por missões. Em 1975, estes círculos de oração já estavam com força total, caminhando lado a lado com oração por missões estratégicas e consistente nas igrejas brasileiras. As missões batistas também teve um papel muito importante no movimento de oração por missões aqui na nossa pátria. Com toda a convicção, posso ressaltar que a vocação missionária da Igreja Brasileira, desde 1975 até 1979, foi algo fenomenal. Vocação é o termo correto, pois centenas de igrejas entenderam e aceitaram as suas vocações para missões. Enquanto a história de missões transculturais brasileiras se desenrola, neste cenário de despertamento missionário,
Deus começa a atear o fogo de missões na nação brasileira e chama pelo nome líderes que iriam impactar a obra de missões transculturais nos próximos 50 anos. Deus chamou e iniciou a captação de Leonardo Farraias nos extensos campos do estado de Minas Gerais, que é o seu estado de origem. Sua conversão e o seu chamado missionário se deu em fevereiro de 1974 e foi por ela criado também, neste mesmo período, o projeto missionário Anunciantes da Paz, com a missão de evangelização em todo o estado de Minas, e que mais tarde culminaria na fundação da Missão Transcultural Etnia. No Paraná, Deus levantava o pastor Jonathan, Bárbara Bans e Décio Azevedo, os quais estabeleceram a Missão Antioquia em 1976. Lá no Nordeste brasileiro, Dona Lídia Menezes de Almeida é levantada como uma força mobilizadora e despertamento de vocacionados para o ministério. Ao passo que, em Minas Gerais, o pastor Robert Harvey, em Belo Horizonte, missionário australiano e líder da Missão Amém, era o principal ícone mobilizador e catalisador de missões transculturais. Também nesta época, Deus chama Davi e Cleonice Botelho para o Ministério de Missões. Eles foram treinados no IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, em Pindamonhangaba, e mais tarde viriam a organizar, a fundar a Missão Horizontes no Brasil. Então nós temos, nesta época, de 1974 até 1979, os anos dourados, os anos de ouro de missões transculturais no Brasil. Eu me sinto muito honrada, muito privilegiada por Deus ter me chamado ainda jovem, quando eu tinha 15 anos, para fazer parte desse movimento que seria uma potência nacional e uma potência global. Então, eu lhe convido a baixar agora o PDF que fala sobre esse capítulo. São histórias maravilhosas. Você tem o desenrolar histórico, você tem estatística, você tem o nome das principais agências missionárias que atuaram nessa época, na década de 1970. Faça já o PDF e acompanhe aqui o nosso desenrolar histórico.